Olá pessoal, estamos com mais um vídeo no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é nossa terceira aula de alemão. Hoje nós vamos falar sobre artigo definido, só que com ênfase em declinações, dando continuidade à nossa aula anterior. Bom, as declinações, que são os casos no alemão, ela é um pouco diferente assim para interpretar com relação à gramática do português. Porque no português a gente não usa casos, a gente usa uma outra estrutura gramatical para poder fazer as frases. E no alemão a gente usa esses casos que vai declinando essas regências, que principalmente uma delas, um dos exemplos é esse artigo definido, ok? Bom, quem são esses casos? O nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. O artigo definido no nominativo foi aquele que a gente aprendeu na aula anterior, der, die, das, die, que são usados de forma natural quando a gente usa como um sujeito, por exemplo, da frase, ok? Então é a forma natural, do dicionário mesmo. O acusativo seria a forma do objeto direto, tá? Embora existam algumas exceções, porque no alemão alguns verbos são regidos de uma forma diferente no alemão com relação ao português. O dativo é mais o objeto indireto, tá? É quando a gente tem o objeto indireto na frase, com as exceções também, que nem no acusativo. E o genitivo é a questão da posse, que, né? Por exemplo, o livro da menina. Esse da seria uma indicação de posse. O genitivo é exatamente isso, ok? Então vamos ver aqui. Nominativo. Der. No acusativo passa a ser den. No dativo passa a ser dem. E no genitivo, des. Tá? Eu sugiro que vocês pausem o vídeo até para copiar essa tabelinha, porque quando eu for explicar aqui no próximo slide as frases, vocês já estejam com a tabelinha copiada, para vocês poderem estar entendendo o que eu estou falando, por que usa aquilo e por que não usa, ok? No feminino a gente usa die, no nominativo, no acusativo die, continua, no dativo der e no genitivo der. O neutro, das, no nominativo, acusativo das, no dativo dem e no genitivo des. E o plural die, no acusativo die, no dativo den e no genitivo der, ok? Percebe-se que no acusativo, por exemplo, a gente não tem todos eles declinando, né? O único que declina é o masculino, que de der passa para den. O feminino, neutro, plural continuam intactos, ok? Bom, então vamos ver algumas frases para a gente poder entender melhor. A professora vem mais tarde. Aqui o sujeito é a professora. Então, é ela que nós vamos declinar. No caso, como é sujeito, a gente usa o nominativo, porque ela é quem faz a frase. Então, a gente usa o nominativo para expressar isso. E a professora é feminino, então nós vamos usar o die Lehrerin kommt später. Pode ver aí na tabela, die Lehrerin kommt später. Die é o feminino, ok? A menina, mesmo sendo feminino no português, no alemão é neutro. Então nós vamos usar das Mädchen spricht Deutsch. A menina fala alemão, tá? E exatamente no nominativo, porque aqui nós temos um sujeito, esse sujeito é a menina, é por isso que a gente usa o nominativo, porque é ela quem faz a ação, ok? O menino, mesma coisa, ele que está fazendo a ação de estar jogando futebol. O menino está jogando futebol. Então, der Junge spielt Fußball. Der Junge spielt Fußball. Ok? E aqui, masculino, der, continua então, der, porque é no nominativo mesmo. Bom, aqui já muda um pouco. Você conhece o cantor? Quem conhece, né, a gente está perguntando, é o você. O sujeito é o você, né? E o cantor é o objeto de que está sendo conhecido ou não. E ele é direto, por quê? Porque nós estamos usando o artigo normal aqui, né? Só o artigo. E esse artigo, geralmente, ele indica essa questão do objeto direto, tá? Uma forma direta de se falar. Então, no alemão a gente expressa isso com o acusativo, né? Kennst du den Sänger? Kennst du den Sänger? Que do der, masculino, passa a ser den no acusativo. O feminino, neutro e o plural continuam normais. O feminino sendo die, o neutro sendo das e o plural sendo die também. Porque no acusativo não muda, só o masculino. Então, por isso que aqui eu respondi a pergunta, ich beantwortet die Frage. A pergunta é die Frage no nominativo.
E aqui, como rege o acusativo, e o acusativo só declina o masculino, o feminino continua intacto, sendo die também. Então, ich beantwortete die Frage. Ok? Eu respondi a pergunta. E esse da professora expressa a posse, o genitivo do alemão. Então, como é die Lehrerin, que é a professora, passa a ser der Lehrerin. Se você olhar aí no genitivo feminino, o die, que é nominativo, passa a genitivo ser der. Ok? Então, ich beantwortete die Frage der Lehrerin. Eu comprei o livro. O livro também é um acusativo. Como ele é neutro e no acusativo só muda o masculino, então o das Buch, que é o neutro, continua no acusativo das Buch. Então, ich kaufte das Buch. O livro está em cima da mesa. Aqui a gente já está usando o objeto indireto. Porque o direto a gente pergunta assim, ó, você conhece o cantor? Conhece quem? Quando a gente pergunta assim, quem, o que, é mais o objeto direto. E quando a gente pergunta assim, por exemplo, o livro está em cima da mesa. Em cima do quê? Do quê? Para quê? Entendeu? Aí já é o indireto. Então, aqui nós estamos usando o dativo na mesa. Então, a mesa que é masculina, que é der Tisch, passa a ser no dativo dem Tisch. Então, das Buch steht auf dem Tisch. Das Buch steht auf dem Tisch. Ok? O steht aqui, ele é o estar, né? Quando está na posição horizontal. No caso, na mesa, as coisas ficam na forma horizontal. Então, elas ficam meio que deitadas, né? Então, a gente usa esse verbo estar usando o steht, que é estar na horizontal, ok? Das Buch steht auf dem Tisch. Agora aqui, a caneta está em cima do livro. Mesma coisa, dativo. Só que livro a gente viu que é neutro. E o neutro no dativo, que é aqui nós estamos representando o objeto indireto, então é dativo no alemão, o neutro passa a ser o quê? A ser igual o masculino. Então aqui, dem, no neutro também, dem, Buch. Então, a caneta está em cima do livro. Der Kugelschreiber ist auf dem Buch. Tá? Ou a gente pode colocar steht também aqui. Der Kugelschreiber steht auf dem Buch. Ok? Esse verbinho steht, aqui também a gente pode colocar steht. Ok? Que até o mais correto, né? Já que a gente vai colocar na horizontal. Então, der Kugelschreiber steht auf dem Buch. Ok? Aqui percebe, o livro, ele é um sujeito. É ele que está em cima da mesa. A caneta é ela que está em cima do livro. Então, são sujeitos, né? Eles que produzem ali a ação. Então, eles vão estar no nominativo. Então, das Buch continua das Buch. E der Kugelschreiber, que é masculino, também continua masculino no nominativo com der. Der Kugelschreiber. Ok? Estamos ajudando a mulher. Aqui também é dativo. E a mulher é o quê? Passa a virar de die Frau, que é feminino, né? Para der Frau. Der Frau. E aqui você pode perceber que no português a gente usa como se fosse um objeto direto, ó, né? E no alemão a gente vai usar o dativo, que é como se fosse um objeto indireto, como se eu ajudasse para quem, né? Então vamos lá, vamos ver. Wir helfen der Frau. Wir helfen der Frau, ok? Então, em vez de ser die Frau, vai ser der Frau, ok? E por último, aqui nós temos o guarda-chuva do homem, né? Der Regenschirm des Mannes. Der Regenschirm des Mannes. Aqui, o guarda-chuva é nominativo, porque é sujeito, então, ele masculino, der, então o nominativo é der mesmo. Então, der Regenschirm des Mannes. E o homem, que fica aqui no caso do, como é posse, então é genitivo. E o masculino no genitivo é des. Pode olhar na tabelinha aí, des. Então, vai ficar des Mannes. E essa questão do substantivo que mudar de man para manes, a gente vai ver em aulas de substantivo. Por enquanto, hoje a gente está vendo os artigos. Então, essa questão de aumentar esse ES, a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Então, vamos ler mais uma vez as frases. Die Lehrerin kommt später.
Das Mädchen spricht Deutsch. Der Junge spielt Fußball. Kennst du den Sänger? Ich beantwortete die Frage der Lehrerin. Ich kaufte das Buch. Das Buch steht auf dem Tisch. Der Kugelschreiber ist auf dem Buch. Oh, steht auf dem Buch. Wir helfen der Frau e der Regenschirm des Mannes. Ok? Espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe e bons estudos. Tchau, tchau.